voltando aqui no quarto bloco com o urologista, Dr. Elias Dávila, a questão da alimentação. Hoje em dia a mídia está passando a alimentação, o que você pode comer e o que não pode comer, aquilo que provoca o câncer de próstata, aquilo que evita o câncer de próstata. O senhor, como urologista, qual é o conselho que o senhor tem a dar? Eu aconselho que desde pequeno a gente deve ter uma alimentação saudável, né? Menos carne e mais frutas e verduras, né? Crianças que foram criadas, por exemplo, na Ásia, nos países asiáticos, e não comeram muita carne vermelha, não terão na idade adulta câncer de próstata. Isso é uma realidade, isso é estatística. Asiáticos que foram morar em países como os Estados Unidos, onde a incidência de hambúrgueres, cheeseburgers, essas coisas é muito grande, passam a ter a mesma quantidade de câncer de próstata que os americanos. Então, existem alimentos que são facilitadores de câncer de próstata, como rico em gorduras, em colesterol, essas coisas. Esses alimentos são facilitadores. Um fator de risco importante que é bom a gente falar seria o problema familiar. E a hereditariedade é uma coisa importante em câncer de próstata. Mas em relação a alimentos, as frutas e verduras previnem o câncer de próstata, principalmente as frutas vermelhas. Goiaba, melancia, tomate, morango, são alimentos. A gente sabe, por exemplo, que o tomate, quando ele é fermentado, há maior liberação de uma substância chamada licopeno, diminui a incidência de câncer de próstata, mas isso não é para ser feito depois dos 50 anos. Isso é um hábito que a gente tem que adquirir no início da vida. Por exemplo, a retirada de açúcar, de refrigerante e uma atividade física regular previne, porque controla o colesterol, que é um vilão do câncer de próstata. A diabetes é um grande vilão do câncer de próstata? A diabetes não tem interferência em câncer de próstata, não tem relação com o câncer de próstata. A diabetes tem muita relação com impotência sexual. Nós devemos manter nossa dieta controlada, nossa glicemia controlada, porque as alterações circulatórias dos vasos do pênis também causam impotência sexual. Medicamento para impotência sexual. É o Viagra que foi justamente que criou, que era um preço elevado para as pessoas, tem o Cialis também, e agora tem um medicamento popular que estão aí nas farmácias, que estão vendendo sem uma prescrição médica. O que é que o senhor tem a aconselhar e dizer a respeito disso? Eu acho que ninguém deve tomar remédio sem ser orientado pelo médico. De preferência, neste caso específico, pelo médico urologista ou o médico cardiologista. E em alguns casos, a combinação dos dois. Eu tenho muitos pacientes que têm problemas cardíacos e podem tomar um desses. A gente chama inibidores da PDE5, desculpa. O sildenafil, que é o elemento, a droga do Viagra, que depois de 10 anos o Viagra perdeu a patente, e aí outros laboratórios podem fabricar a mesma droga, hoje você tem a um preço barato e de boa qualidade. O Cialis seria a segunda droga nessa caminhada, em que se descobriu que também era boa. Hoje nós temos 5 tipos diferentes de drogas, muito parecidas, que têm uma função vasodilatadora e são usadas em diabéticos, em hipertensos, em todos esses pacientes, quando orientado pelo médico, cardiologista ou urologista. O uso desses medicamentos, ele é contínuo ou as pessoas às vezes estão usando somente quando vai ter relações sexuais? Existem 3 tipos. Existe o uso contínuo, pacientes que usam diariamente, existe o Cialis de uso diário. Existe o Cialis que se só usa quando você vai ter relação sexual. E existem pacientes que você usa diariamente, mas acrescenta o de uso quando você vai ter relação sexual. Então, essas 3 fórmulas podem ser usadas a depender de cada caso. Então, é por isso que eu estou dizendo a importância do médico, principalmente do urologista, orientar esse paciente para ele não tomar de uma forma errada e desnecessária. E não justifica, por exemplo, um rapaz de 20 e poucos anos que não tem problema de disfunção erétil tomar um remédio só para ter um desempenho maior que ele teria sem o uso do remédio.
vamos voltar para a quinta e última parte, que o doutor Elias Dávila está com vários pacientes aqui para atender, teve essa gentileza para encerrar e as considerações finais do mesmo.